Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Olá, bem-vindos. Vão colocando aqui no chat a boa tarde. Falem pra gente se vocês estão nos ouvindo, né? E a gente vai dar só uns minutinhos para o pessoal ir entrando, a gente já começa. Como que vocês estão nessa terça-feira, essa semana? Vamos dar só uns minutinhos, tá, pessoal? A gente já começa. Bom, pessoal, vamos começar então mais um webinar. Hoje vamos falar sobre o Single Opt-in, então aumente a sua base de contatos com um clique. Hoje teremos a participação especial da nossa advogada Raquel. Ela vai estar abordando vários tópicos. Se apresente, Raquel. Olá, gente, prazer, meu nome é Raquel. Hoje nós vamos dar um foco maior na conformidade com a LGPD e como fazer com que as suas modelos de entrada de base de contatos sejam totalmente regular aqui dentro da Hidrone. Perfeito. Então, vamos começar com a nossa agenda. Então, hoje vamos abordar os modelos opt-in, como evitar o spam nos seus e-mails, qual o modelo certo para o seu negócio, quais são as vantagens e desvantagens de cada modelo de opt-in. Também vamos falar sobre opt-in em conformidade com a LGPD. Também vamos mostrar alguns casos dos nossos clientes reais. Então, mostrar como é que foi a mudança ali do Double para o Single, vamos dar alguns exemplos. E, por último, vamos ter uma sessão de perguntas e respostas com a nossa advogada. Então, se você tiver alguma dúvida, pode colocar no chat que no final a gente vai responder, tá bom? Então, vamos começar entendendo os controles de acesso no e-mail marketing. Então, dando um passo atrás, nós temos o Double Opt-in e o Opt-in, que são modelos de entrada. O Opt ele é um modelo ultrapassado, onde atualmente algumas pessoas ainda utilizam, mas eles não estão corretos. E temos o opt-in, que é um novo modelo, tendência global, para a utilização ali da base de contatos, para você, de fato, construir ali uma base e clientes, de fato, engajados ali na base de contatos, tá? E qual que é a diferença entre os modelos? Então, nós temos ali o Double e o Single Opt-in. O Double Opt-in, ele é um modelo de acesso. Então, a principal diferença é que no Double Opt-in, você precisa que o cliente ele confirme a inscrição através de um e-mail adicional. E o Single, o cliente que se inscreve ali no pop-up, no footer ou no checkout, automaticamente ele vai fazer parte ali da tua base de contatos. Então, essa é a principal diferença, mas a gente vai entender um pouco mais no decorrer do treinamento. E é importante ressaltar, né, que a gente vai estar abordando ali o Single Opt-in, o Double Opt-in, mas ambos são modelos de entrada seguro. Então, todos estão de acordo com a nossa lei de proteção de dados. Então, é importante a gente entender, né, para iniciar ali o treinamento. E ao longo da apresentação, a gente vai deixar claro que, independente de qual modelo vocês escolherem no final, a base para ter uma comunicação eficaz em conformidade com a LGPD é o consentimento. Então,
sempre buscar ter um consentimento claro, informado, voluntário. O usuário sempre tem que ter a oportunidade de escolher estar recebendo as suas comunicações. E só para deixar claro, qualquer uma desses modelos, eles vão estar de acordo com a premissa do consentimento, mas a forma como vai ser implementado vai variar. Perfeito. Então, vamos começar com o cuidado, né? Como fazer com que o nosso e-mail não vá para as caixas de spam. Então, esse é um tópico super abordado pelos nossos clientes da Drone. Como garantir a entregabilidade, como fazer com que o e-mail de vocês não vá ali para a caixa de spam do cliente. E o primeiro ponto que a gente aborda muito no setor de CS é personalização. Então, faça o seu e-mail de forma personalizada. Aqui a gente tem um exemplo, né? Colocar o nome no corpo do e-mail. Na Drone tem como vocês colocarem também o nome ali no assunto do e-mail com a nossa tag. Então, isso é importante para que você esteja conversando com o contato, né? Com a pessoa. A gente sempre fala que e-mails em massa não conversam com ninguém. Então, além de você conseguir garantir uma entregabilidade, ali garantir que o teu e-mail não vá para o spam, com a personalização você cria um relacionamento com o seu cliente. Então, esse ponto é super importante. Agora, vamos falar sobre comunicar. Como você passa para o seu cliente o valor da tua newsletter? Você está apenas enviando promoção, desconto, ou você entrega um conteúdo de valor ali para o seu contato? Então, pensa como que o teu cliente se comporta, o que ele espera de você como marca. Ele está esperando receber, de repente, conteúdo personalizado? A gente tem vários exemplos aqui, por exemplo, de e-commerce de comida congelada, que manda ali para o cliente receitas de como utilizar aquele produto. Então, é importante que você pense, além de promoção e desconto, que é claro que é importante, tendências de mercado, também gerar ali um conteúdo de valor para o teu cliente, entender o que ele quer, né, ali no e-mail que você está enviando. E sempre vai valer a pena instaurar uma política anti-spam na sua empresa, assegurar que não esteja sendo feito desta forma. Perfeito. E por último, vamos abordar a segmentação, que é um tema que a gente já vem falando há muito tempo por aqui nos webinars, e de fato é um ponto super importante você conseguir segmentar o teu público para que você possa se comunicar de forma assertiva. Então, hoje nós temos uma novidade super bacana na Drone, que é a nova segmentação. Então, agora você tem a visualização clara de quem são os seus clientes engajados, não engajados. Você pode até mesmo criar uma segmentação personalizada. Então, quero enviar aquele e-mail para clientes que abrem os meus e-mails há mais de 3 meses, para clientes que não abrem os meus e-mails há mais de um tempo. Enfim, você pode criar o filtro como for melhor para você e se comunicar com esse cliente com aquela comunicação assertiva. Então, poxa, eu tenho clientes desengajados, eu vou oferecer para eles um desconto mais agressivo, quero trazê-los de volta para a loja. Então, segmentação é um ponto super crucial quando a gente fala de entregabilidade, tá bom? Bom, e aqui temos uma frase que ela é super legal, e é que o Tim Ferriss, né, falou ali, se ele tivesse que desistir de todos os métodos para alcançar o seu público, mas pudesse manter apenas um, ele iria manter a lista, né, ali de contatos, de e-mail. Porque, gente, querendo ou não, hoje em dia está muito alta as comunicações por redes sociais e vários canais, né? Mas o e-mail marketing, ele ainda é muito forte no Brasil, principalmente, e ele é um meio de comunicação estável em comparação com as redes sociais, que você vai depender ali de um algoritmo, do que o cliente, né, a pessoa ali está navegando. O e-mail, você tem uma lista e você vai fazer ali o seu envio de forma rápida e assertiva, além de ser um canal de transmissão próprio ali de você. Então, é super importante a gente cada vez mais investir no e-mail marketing. É claro que trazendo sempre melhorias, trazendo as novidades, sempre garantindo uma boa entregabilidade, mas hoje o e-mail marketing ainda tem muito a entregar para você na sua conversão. Bom, e afinal, vale a pena? Como que o modelo opt-in pode te ajudar? Claro que você vai escolher o mais apropriado para o seu negócio. E é por isso que a gente vai trazer agora para vocês as vantagens e desvantagens de cada modelo de opt-in. Começando pelo Double Opt-in, qual que é a vantagem dessa configuração?
O primeiro ponto é que você vai ter assinantes de qualidade. Então, você vai ter uma base de contato qualificada. Aquele cliente que entra na tua base como inscrito, quando você tem essa configuração do opt-in, ele necessita entrar no e-mail, abrir o e-mail que você mandou e clicar no botão de quero confirmar a minha inscrição. Então, você entende que esse cliente ele tem o costume de abrir e-mail, ele tem o costume de clicar, então você vai garantir de fato uma base ali engajada. O segundo ponto é que você vai ter uma maior proteção contra spam. Por quê? Se o cliente ele abre o e-mail, ele clica, a gente entende que ele é um cliente engajado. E nas tuas futuras, né, campanhas ali de e-mail, você vai estar se comunicando de forma assertiva. Então, o cliente vai abrir e o servidor do e-mail vai entender que você está se comunicando de fato com pessoas. E por último, é a melhor entregabilidade, né, que é uma consequência de ambos tópicos. Agora, a gente vai ver as desvantagens do Double Opt-in. O primeiro ponto é que o Double Opt-in é uma maior barreira de entrada do cliente. Então, pensa, o cliente ele se inscreveu ali no pop-up, porque ele quer receber ali um desconto, por exemplo, de primeira compra, ele precisa entrar lá no e-mail, ele precisa confirmar para aí sim receber um segundo e-mail com o desconto. Então, querendo ou não, tem ali essa barreira para entrada, né, na tua base de contatos. O segundo ponto é a redução da taxa inicial de conversão. Então, se o cliente, ele, por exemplo, se inscrever num pop-up, mas ele não clicou ali no e-mail de confirma minha inscrição, ele vai entrar ali na tua base como desconhecido. Consequentemente, né, a gente recomenda que você não mande e-mail marketing para desconhecidos, então você não poderá ali atingir ele através de e-mail marketing, consequentemente a conversão ela tende a cair um pouco. E também você vai ter uma base de assinantes menor, né? Porque se o cliente ele de fato não entrar lá no e-mail e confirmar, você não terá ali esse cliente como inscrito na sua base. E por último, é a perda de uma receita potencial, que é o resultado de tudo que a gente falou. Então, a gente entende que o Double Opt-in ele tem vantagens e desvantagens e tudo vai depender da tua estratégia. Agora, vamos entender o Single Opt-in, quais são as vantagens e desvantagens de cada um. Bom, o Single Opt-in, ele vai dar uma melhor experiência ao seu usuário. Se ele se inscreveu no pop-up, footer ou checkout, automaticamente esse cliente ele faz parte da tua base de contatos. Então, ele já é um inscrito, imediatamente ele vai receber ali o e-mail de boas-vindas, campanhas de e-mail marketing, enfim, é automático. O segundo ponto é que esse cliente, né, ele vai entrar na tua base automaticamente, então tem risco menor de problemas técnicos. Por exemplo, daquele e-mail de confirmação ir para a caixa de spam, daquele e-mail, enfim, ser perdido ali na lista de e-mails da pessoa. Então, de fato, tem um risco menor ali de problemas técnicos. Terceiro ponto é que você tem um potencial de crescimento maior da base. Então, a gente vai mostrar, inclusive, alguns exemplos mais para frente, mas com o Single Opt-in, como é tão fácil e ágil, né, o cliente se inscrever, consequentemente, você vai ter uma base de contatos maior. Isso é importante porque quantos mais clientes você tenha na tua base, maior a possibilidade de conversão com esses clientes. E, por último, a maior possibilidade de crescimento da receita, né? Então, se eu tenho clientes, eu estou enviando newsletter de forma assertiva, eu tenho oportunidade ali de vender para essas pessoas, que afinal é o nosso objetivo, né? Agora, vamos para desvantagens. O primeiro ponto é a qualidade de dados inferior. Por quê? Se esse cliente, por exemplo, clicou ali em se inscrever no pop-up só para ele ter o cupom ali de primeira compra, né, colocando o exemplo, esse cliente pode ser que ele seja um cliente engajado e ele vai abrir o teu e-mail, as campanhas, ou pode ser que ele não abra mais, que ele realmente entrou ali só pelo cupom de primeira compra. Então, por isso que a gente entende que a qualidade do banco de dados é inferior. Também pode ter um maior risco de spam, porque se esse cliente, de fato, ele não tem o costume de abrir e-mail, de clicar, a gente vai entender que esse cliente é desengajado, um cliente que não abre e-mail. Com o tempo, o servidor pode identificar ali o teu domínio como spam. E por último, né, consequência disso, o impacto na entregabilidade. Então, pode ser que com muitos clientes inativos, o servidor entenda ali que o seu domínio ele não tem uma reputação muito boa e o e-mail acaba indo para spam. Então, essas são as vantagens e desvantagens de cada um
desses modelos de entrada. Bom, como implementar em conformidade legal? Nossa advogada vai passar agora para a gente. Sim, então, tem muito essa questão em torno do single opt-in, que algumas pessoas acreditam que ainda seja algo que não esteja numa conformidade, mas não é o caso. Então, de qualquer forma, como acabamos de ver, ambos os modelos eles têm seus benefícios, seus desafios, mas sobre o single opt-in, ele de fato acelera o crescimento da sua base, ele oferece uma forma rápida e eficiente de você crescer a sua lista de e-mails. Então, se você optar por esse modelo, é bom você saber como você pode maximizar os seus benefícios com ele. Mas, de fato, ele é 100% em conformidade legal. Aqui nós vamos fazer, de certa forma, uma analogia. Vamos entender como a regra dos 4 pilares aqui. Então, o que nós recomendamos que seja feito? Primeira coisa, o formulário de registro limpo. O formulário ele deve ser transparente e simples. Então, essa caixinha de seleção, ela nunca pode estar marcada previamente. O usuário do seu site ele tem que ir e ele mesmo marcar essa caixa, o que vai permitir que ele dê um aceite, que ele selecione de forma clara e informada o que ele está aceitando fazer, que no caso é conceder o tratamento dos dados dele. O 2 seria uma política de privacidade. É recomendado que você já insira ali o link da sua política de privacidade, tanto no seu pop-up, tanto na nota de rodapé, no caso do seu e-mail, por exemplo. Então, se a gente faz isso, a gente já promove uma transparência e confiança com esse cliente. O terceiro seria uma confirmação de consentimento. A gente sugere, por exemplo, que quando você enviar um e-mail de boas-vindas para o cliente, nesse mesmo e-mail, você já forneça a possibilidade dele tirar a inscrição dele desistir dessa inscrição. Dessa forma, a gente assegura que a pessoa não entrou ali na sua base de dados de uma forma não intencional, o que também vai fazer você ter uma base de dados mais, como eu posso dizer, mais sólida, formada por pessoas realmente interessadas. E o quarto seria um armazenamento do consentimento. Mantenha o registro desses consentimentos. Registra data, hora, IP e armazena, porque isso é importante para você comprovar esse consentimento, a sua conformidade legal, além de dar uma segurança jurídica extra nesses casos. Perfeito, obrigada, Raquel. Agora, a gente vai falar sobre as boas práticas para ambos os modelos, tanto para o single quanto para o double. O primeiro ponto é sobre o engajamento. Então, falando de engajamento, a gente, de fato, a gente vem falando sobre isso, se comunicar ali de forma assertiva, é a segmentação. E como falei para vocês, nós temos ali a novidade da nova aba de segmentação de drone. Então, quanto mais você segmenta a sua base de contatos, mais você consegue se comunicar com esse cliente de forma personalizada. Então, poxa, eu quero segmentar minha base, por exemplo, por categoria. Então, pessoas de um e-commerce ali de modo infantil. Então, pessoas que fazem compras sempre para o conjunto feminino, por exemplo, para meninas, para meninos. Então, se você tem ali na sua base de contatos uma mamãe de menina, você sempre está mandando para ela conteúdo, promoções, novidades desse segmento específico, a pessoa vai ficar interessada. Olha aqui as novidades de conjunto de menina. Então, a pessoa já tem o gatilho ali do interesse. Então, quanto mais você segmentar, melhor. E o segundo ponto é você cuidar da entregabilidade do teu domínio, ali dos teus e-mails. Então, você consegue fazer a verificação do domínio, as tuas entradas de DNS, se todos estão configurados de forma correta aqui no drone. Você tem até mesmo a possibilidade de você monitorar a reputação do domínio ali na ferramenta do Postmaster. Então, existem várias ferramentas que vocês podem utilizar para garantir cada vez mais a entregabilidade do e-mail e ter melhores conversões ali com o e-mail marketing, tá? Então, o que exige a LGPD? Só para deixar claro que se vocês adotarem todas as estratégias mencionadas até aqui, vocês já vão estar alinhados com os requisitos que nós temos atualmente na LGPD. Então, isso já é o certo. Aí, a primeira coisa, informe claramente a todos os clientes como você processará seus dados pessoais. Isso aqui seria o consentimento informado, que a gente chama. Ou seja, a gente deixa todos os registros claros
dando a possibilidade da pessoa se descadastrar facilmente, e isso vai assegurar uma transparência que vai levar ao consentimento claro em formato necessário previsto na LGPD. Obtenha o consentimento explícito para tratamento dos dados pessoais. Esse é um outro requisito da LGPD, que o consentimento tem que ser explícito. A gente volta aqui um pouquinho também à questão da caixa para marcar. Então, o usuário tem que ativamente consentir e não apenas de forma implícita. Então, nesse quesito também, por exemplo, a gente poderia levar para o lado de assegurar o direito à retificação dos dados do usuário. O usuário ele precisa ter o direito de tanto alterar quanto atualizar os dados dele que estão sendo tratados. Isso também é uma forma de assegurar para vocês que a base de dados vai estar atualizada e correta, e não uma base de dados com dados desatualizados, antigos. Forneça uma maneira fácil de cancelar a assinatura e retirar o consentimento para o processamento de dados. Isso seria o direito de exclusão. Você tem que dar a opção nos seus e-mails para o cliente parar de receber suas comunicações. E é sempre bom manter o registro desses consentimentos e desses direitos de exclusão, assegurando que o cliente vá poder fazer isso e você vai ficar resguardado de comprovar também numa questão futura que o cliente venha levantar. E fazendo essas questões, você já está, de forma simples e clara, cumprindo os requisitos principais da LGPD. Perfeito, muito obrigada. A pergunta da Elisângela aqui no chat é em relação ao registro. Então, na iDrone tem essas informações, se conseguimos acessá-las se necessário? E a resposta é sim, Elisângela. Dentro da iDrone você vai ter o CRM, lá você vai ter o registro de todos os seus contatos inscritos, desconhecidos e descadastrados. E para explicar cada um deles rapidamente, inscrito é todo aquele cliente que aceitou receber e-mail marketing da sua loja. Então, seja ele ali na página de checkout, ao finalizar o pedido, ou então no pop-up ali de boas-vindas, de inscrição, ou no footer, que é o rodapé do site. Então, se esse cliente tivesse inscrito em algumas dessas entradas, ela vai entrar no tua caixa de CRM ali como inscrito. Desconhecidos são todas as pessoas que fizeram um pedido na loja, então eles compraram, mas eles não aceitaram receber e-mail. Então, esse cliente vai entrar como desconhecido. Você vai ter o dado desse cliente, porque ele fez uma compra, é um comprador, mas a gente não manda e-mail marketing para essas pessoas. Essa é a nossa recomendação. E, por último, você tem os descadastrados, que são clientes que já fizeram parte da tua base de contatos, mas, por algum motivo, eles clicaram ali no botão de não quero receber mais e-mails da loja. Esse botão, que até a Raquel, nossa advogada, tocou, ele é automaticamente colocado em todos os e-mails marketing que você manda pela iDrone, então você não precisa se preocupar com isso, porque a gente já faz, e todo cliente que clica nesse botão, automaticamente ele vai para a tua base de descadastrados. Então, quando você vai enviar o e-mail marketing, a gente bloqueia o envio para essa pessoa. Então, você não corre o risco ali de estar enviando de forma ilegal, né, digamos, esse e-mail para o teu contato. E a gente também até reforça que, no caso, os nossos clientes sempre vão ser os controladores dos dados pessoais dos usuários deles. Então, nós, de fato, somos muito mais um meio para vocês trabalharem, processarem esses dados, e vocês serão os controladores, enquanto nós somos meros operadores. Então, nós recomendamos, como a Fran falou, que sejam seguidas as diretrizes do lado de vocês também, porque do nosso lado nós não temos esse controle, tanto legal quanto material mesmo. Exatamente. Bom, muito boa a sua pergunta, Elisângela. Agora, nós vamos mostrar para vocês alguns resultados de clientes que tinham a configuração do opt-in, ou seja, o cliente ele precisava confirmar a inscrição para logo ser inscrito ali na base, e clientes que mudaram ali do double para o single, então alguns resultados. Esses casos, é muito importante a gente analisar para entender qual que é o impacto dessa mudança, né? Então, aqui no primeiro exemplo, a gente vai ver a comparação da taxa de abertura. Então, o cliente, ele mudou do double opt-in para o single e num período de 30 dias, ele teve ali uma taxa de abertura de 54% para 61% no e-mail. Ou seja, a gente identificou que quando você muda do double para o single, a taxa de abertura do e-mail é maior. Por quê?
o cliente ele já recebe ali o e-mail de boas-vindas, de repente com o cupom que você ofereceu ali no pop-up. Então, ele já vai com a intenção de, eu quero o meu cupom, então vou abrir o e-mail, vou pegar o cupom, vou realizar a minha compra. Então, ter uma taxa de abertura maior, consequentemente, você ter mais taxa ali de conversão, né? E no segundo exemplo, a gente tem a taxa de clique, que é quando o cliente de fato clica no e-mail após a abertura. Então, a gente identificou que do double para o single, a taxa de clique caiu de 42% para 29%. E tudo isso tem uma explicação, porque quando o cliente ele recebe o e-mail ali para confirmar a inscrição, ele necessariamente precisa clicar ali no botão de quero confirmar minha inscrição. Então, automaticamente, a taxa de abertura é mais grande, né? Mais alta. Consequentemente, ali a taxa do single opt-in não é tão alta, mas você garante lá na taxa de abertura que esse cliente é impactado. Então, não existe um certo ou um errado, existe estratégia. Então, o que você quer passar para o seu cliente? Você quer impactar ele automaticamente com aquele cupom agressivo para ele realizar a compra? Ou você quer uma base de contato mais qualificada? Tudo vai depender ali da tua estratégia, tá? Um outro exemplo aqui de clientes, aqui a gente está comparando como que foi o crescimento da base de contatos desse modelo double para o single. Então, a gente identificou um aumento de 3 vezes mais na base de contatos. A gente pode ver aqui no primeiro exemplo, as semanas. Então, nós temos a semana 9, 10, 11, 12. E na semana 14, o cliente mudou de double para o single. Então, a gente identifica que nas primeiras semanas, a gente teve um crescimento ali de 20, 13, 32 contatos ali na base, novos inscritos. E depois que mudou para o single, a gente identifica uma taxa de abertura, uma taxa de inscritos significativa. Então, a gente tem 48, 74, 184. Então, a gente entende que quando você muda do double para o single, a tua base de contato cresce mais rápido. Porque você vai estar dando para esse cliente a oportunidade de se inscrever de forma mais fácil e ágil, né? Importante a gente falar sobre crescimento da base de contatos, que é um ponto muito importante quando a gente fala ali de e-commerce. Então, acredito que todas as empresas ali querem construir uma base de contatos. Então, quanto mais clientes você tenha na tua base de contatos, melhor. O importante é que você saiba trabalhar essa base de contatos, que você saiba se comunicar para que você consiga garantir a conversão. E embaixo a gente tem outros exemplos também. Então, a gente vê aqui que esse cliente do exemplo 2, ele tinha uma base negativa. Então, semana a semana, a gente identificava uma queda. Então, ao invés do cliente ganhar novos inscritos, ele estava perdendo ali para descadastrados. Então, o cliente clicava ali, não quero receber e-mails. E o número de clientes que saíam da base era maior do que a base crescia. E depois de mudar do double para o single, essa base ela foi crescendo. Então, foi de 7, 18 inscritos, 10. Então, a gente identifica mais uma vez que o modelo single, de fato, consegue te ajudar a criar ali uma base de contatos. E nós temos outros exemplos aqui, né, nessa mesma linha. Então, vendo todos esses exemplos, a gente entende que, de fato, o single opt-in vai te ajudar muito para você conseguir construir uma base de contatos. De novo, importante a gente trabalhar essa base, segmentar, personalizar o e-mail, enviar um e-mail com conteúdo, para que você possa garantir a conversão e você possa, de fato, vender, né, aqui para esses contatos, para esses leads que estão entrando na base. Nós tivemos algumas perguntas. Seria interessante usar as duas formas ou seria uma análise específica ao pessoal de cada empresa? Sim, tudo vai depender da estratégia da tua empresa. O que eu recomendo você pensar poxa, qual que é o tamanho da minha base de contatos? Eu tenho uma base de contatos grande, eu preciso, de fato, cada vez mais filtrar o cliente que está entrando ali, ou eu quero construir uma base de clientes. Então, eu quero colocar o 5 porque eu quero construir uma base. Ou então, eu quero melhorar a reputação do meu domínio, porque eu estou com problemas de entregabilidade. Então, eu quero ter uma base ali mais sólida. Então, tudo vai depender da estratégia. Mas na Edrone, quando você configura a entrada, você só consegue escolher uma forma de entrada. Então, ou single ou double. Então,
De novo, vai depender ali da estratégia que você tem no e-commerce. Se você tiver dúvida, pode chamar a gente no suporte que te ajuda a entender a tua loja, o que está precisando, né, ali de contatos, como é que você pode gerenciar melhor o CRM. Mas sim, tudo vai depender da estratégia ali do teu e-commerce mesmo. Tá? E aí tem uma outra pergunta da Luciana. Se eu importei minha base de contatos da minha plataforma com 16K e apenas 3K são inscritos, qual a vantagem de ficar com toda essa base? Boa! O principal motivo é que quando você tem a base de contatos Nedrone, você não apenas vai enviar e-mail marketing, você vai estar atingindo esse cliente com automação. Então, se esse cliente ele faz parte ali da tua base de contatos, se esse cliente entrou no site, abandonou um produto no carrinho, enfim, visualizou qualquer tipo de produto, a gente vai estar engajando esse cliente através de automação. Então, você está falando, Fran, chamar ele pelo nome porque você tem todos esses dados. Então, Fran, eu vi que você abandonou um produto no carrinho, volta aqui para você realizar a compra. Então, você já conhece esse cliente, você já tem todo o histórico aqui no CRM, você cada vez mais vai se comunicar de forma mais personalizada, através de automação. Consequentemente, esse cliente pode se tornar um inscrito. Então, poxa, esse cliente abandonou um produto no carrinho, enviou uma automação, ele finalizou a compra, e aí ele entendeu que a marca é interessante, então se inscreveu. Então, você tem chances de converter esse cliente. O mais difícil, pessoal, é você, de fato, coletarem os dados dos clientes. Então, quando a gente pensa em dados, quantos mais dados você tiver no CRM, melhor. Tá? Tem mais perguntas? Tem como eu saber os clientes que não fazem mais sentido excluir da base? Vocês têm, a partir da nossa aba de segmentação, uma divisão de clientes engajados e não engajados. Então, você consegue entender quem são os clientes que não abrem o seu e-mail há mais de 6 meses, por exemplo. O que eu falo muito para os meus clientes, tá? Deletar um cliente da base de contatos, para mim, nunca vai ser uma boa opção. Porque, de novo, você investiu dinheiro no tráfego para pegar esse cliente, para coletar o dado, investiu esforço. Então, deletar o cliente é eu entrar na loja e tirar esse cliente da mão, levar para fora. Então, o que eu faria? Eu utilizaria essa segmentação de clientes não engajados justamente para eu me comunicar de forma mais agressiva, mais assertiva. Então, Fran, eu vi que você não entra na minha loja há mais de 6 meses. Eu quero te oferecer um desconto de 30% para você finalizar uma compra. Então, ao invés de eu deletar, eu iria utilizar essa base, essa segmentação de cliente não engajado, justamente para eu trazê-lo de volta à loja, sabe? Então, mas, de novo, vai depender ali da estratégia da tua marca. Pronto? Pronto. Ótimo. Então, pessoal, consequentemente, com tudo que a gente falou, nós podemos identificar que logo que você cria, né, estratégias ali para construir uma base de contatos, você consegue aumentar 23% a receita proveniente após a implementação dessas estratégias. Por isso que é muito importante vocês analisarem o CRM de vocês, identificar qual é o ponto de melhoria. Então, Fran, eu quero aumentar minha base de contatos, Fran, eu quero melhorar minha entregabilidade de e-mail, entender qual o ponto de melhoria e você cada vez mais trabalhar para isso. E, de novo, o nosso time de suporte está ali para te auxiliar. Então, vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente vai ajudar ali a ajustar a estratégia para você, tá? Perfeito. E aí, qual que é o futuro, né, do opt-in? Bom, a Sarah Connor, ela tem uma frase super legal que é: o futuro não está definido. Não há destino, senão o que fazemos para nós mesmos. Então, é exatamente isso, a gente entender nossos clientes, a nossa base, e a gente cada vez mais trabalhar para melhorar. E sobre o futuro do Song Opt-in, ainda, né, antecipadamente, é muito utilizado o Sing Opt-in nas empresas, justamente pela simplicidade, para o crescimento rápido da base, e adotar um sistema ali onde as boas práticas são aplicadas independente do modelo do opt-in é importante e é crucial. E é por isso que a gente está aqui auxiliando vocês a melhorar cada vez mais ali a reputação, a sua loja está ali de acordo com a lei, né, LGPD. E bom, agora, pessoal,
Vamos abrir ali uma sessão de perguntas e respostas com a nossa advogada especialista. Então, se você tiver alguma dúvida, pode colocar aqui no chat. Vamos dar uns minutinhos. E se você assistiu esse treinamento, você está assistindo depois a gravação ali no YouTube, pode entrar em contato com a gente que nós vamos te auxiliar, tá bom? Bom, vamos dar uns minutinhos. O Érico está digitando uma pergunta. Posso enviar e-mails transacionais para quem não está inscrito? Sim. Os e-mails transacionais são justamente e-mails de automação. Então, se esse cliente ele entrou no teu site, ele ativou qualquer gatilho, está dentro da lei, você está enviando o e-mail para esse cliente. Então, sim, pode sim, e a gente faz isso de forma automática através da automação, tá? Então, vocês não precisam, por exemplo, enviar um e-mail só para desconhecidos. Não, a gente já faz de forma automática. Alguma outra pergunta, pessoal? Acredito que tenha. Bom, vamos dar uns minutinhos ali para as perguntas. A Elisângela perguntou: foi pontuado que uma informação importante do registro seria o IP. Temos esse dado na plataforma? Não, mas eu vou mandar aqui para vocês o link onde a gente ensina para vocês como é que vocês podem analisar a reputação do domínio, tá? Porque essa parte ali de IP, ele tem muito a ver com as entradas de DNS, reputação do domínio da loja, do domínio. Então, eu vou enviar aqui para você, Elisângela, no chat, o link para você conseguir, depois do nosso treinamento, analisar ali a reputação do teu domínio, tá? Tá aqui no chat. Mas nós conseguimos armazenar todas as outras questões do consentimento, correto? Sim. Tanto que vai com escrito. E só lembrando que esse registro é muito mais para a segurança da empresa do que uma exigência da LGPD, de fato, está armazenado o IP. Perfeito. Bom, eu acredito que não tem mais dúvidas. Pessoal, a gente agradece muito a participação de vocês aqui no treinamento. Fico muito feliz que vocês participaram. Qualquer dúvida que vocês tiverem, poxa, eu esqueci, pode mandar para a gente ali no nosso suporte. A gente vai estar disponível para auxiliar vocês. E deixe no final ali do treinamento, vai abrir um formulário para vocês darem um feedback ali do treinamento, qual o próximo treinamento que você deseja ver aqui na Drone. Então, coloque ali e deixe o seu feedback, que a gente vai ficar muito agradecido, tá bom? Obrigada e até o próximo webinar. Tchau, tchau!